Boa noite, irmãs, boa noite, amigos, amigas, familiares, todos e todas que neste momento conosco partilham da vida, partilham da experiência, partilhamos desse tempo que estamos vivendo. Se nós recordamos em março do ano passado, parece que está tão longe e passou tudo tão rápido. Quando tudo isso começou, não imaginávamos como caminharíamos, como seria a nossa vida nesse tempo. Mas fomos caminhando e aprendendo a viver e a conviver e a cuidar e a nos cuidarmos. Se nós lembramos, não me lembro bem a data, mas foi março ou abril que a gente fez um primeiro encontro com o Dr. Fernando, buscando algumas expectativas, algumas dúvidas que nós tínhamos em relação à questão do coronavírus. Hoje, tanto tempo já se passou. Talvez ainda as mesmas dúvidas e as mesmas perguntas continuam junto conosco. Continuamos carregando conosco. Mas, claro, hoje já podemos avaliar algumas coisas e caminhar com outras possibilidades. Porém, os cuidados, o cuidado comigo, com o outro, continua intensivamente. E agora, como temos na nossa frente uma nova perspectiva, né? Vacina. Como a tecnologia, ou seja, como a ciência teve que trabalhar nesse tempo. Houve uma grande evolução e já está à nossa frente aí uma possibilidade de vacinas. Mas temos muitas dúvidas. E convidamos o Dr. Fernando para que conosco nessa noite pudesse nos ajudar a esclarecer algumas coisas e podermos tirar as nossas dúvidas na medida do possível. Então, o Dr. Fernando já trabalha conosco há muitos anos, somos grandes companheiros de caminhada, nosso amigo, nosso irmão que trabalha aqui conosco, o Dr. Fernando é neurocirurgião, tem um vasto currículo, eu não vou falar do seu currículo hoje, deixaremos para um outro dia, ou vocês pesquisam ou fazem a pergunta para ele depois. Mas é um grande estudioso, também esteve no programa do Genoma, se nós lembramos desse estudo que aconteceu. Então, o Dr. Fernando já vem como um pesquisador, um estudioso nessa linha também. E ele pode, nessa noite, nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que temos. Doutor Fernando, com muita alegria e gratidão, acolhemos a sua pessoa, a Adriana que nos ajudou a chegarmos até aqui, muito obrigada, Adriana. E, doutor Fernando, seja bem-vindo. Teremos várias pessoas amigas, conhecidos, as pessoas que conosco convivem, as irmãs, mas também familiares e outras pessoas que foram convidadas. Com muita alegria, desejamos a todos e a todas boas-vindas, mas também, de modo especial, ao senhor que conosco nessa noite vai trabalhar, vai conversar um pouco conosco. Obrigado e boas-vindas. Agradeço, irmã Beatriz, e naturalmente o diálogo e o conhecimento, eles nos ajudam a ultrapassar esse momento tão delicado que a humanidade vive. E nada mais importante do que dialogar, compartilhar conhecimentos. Eu, desde sempre, procurei atuar como médico de maneira integral, porque nós somos um ser humano que merece uma atenção por completo. E hoje, o objetivo é dialogar. Então, eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação, sempre com perguntas, mitos, verdades, mas fundamentalmente que ela possa oportunizar para todas as pessoas que nos dão o privilégio de estar hoje aqui nessa noite com as irmãs do Divina Providência, que eu tenho um carinho imenso por todas, uma lembrança. Aqueles profissionais que estão na linha de frente, aos familiares que infelizmente tiveram a vida ceifada por essa doença tão desconhecida e tão necessária do saber. Vou compartilhar aqui as primeiras imagens que nós temos aqui, Covid-19 e vacinas, mitos e verdades. E quem quiser mandar pergunta, pode escrever aqui, nós temos um chat, quem estiver acompanhando pelo estamosalvivo.com.br/Dr. Celso na web, sua pergunta é muito bem-vinda.
Então, nós temos o seguinte, números. Hoje, 15 de janeiro, nós chegamos a 100 milhões de pessoas, infelizmente, contaminadas com o SARS-CoV-2, com a Covid, e 2 milhões de pessoas que faleceram. É um número que, infelizmente, aumenta. Então, a Covid é uma realidade e nós temos que falar sobre isso. Em relação às informações gerais, o que é importante que a gente possa saber? Primeiro, o novo coronavírus não pode ser transmitido em regiões de clima quente e úmido. Isso é um mito. Tanto no frio quanto no calor, o coronavírus ele é transmitido. Então, essas informações elas acabam vindo muito na questão da vacina. Ah, poxa, eu estou agora no calor, não preciso tomar vacina. Não é por aí. A gente sabe que o vírus transmite tanto em um quanto em outro. Neve e clima frio eliminam a infecção pelo novo coronavírus. Mito. Isso também não é verdade. Então, quando a gente vai observando a questão do que vem a ser mito, chega essa outra pergunta curiosa. Tomar banho quente previne contra o novo coronavírus? Mito também. Não é por aí. A gente tem que tomar um banho correto, com água e sabão, para justamente tirar a chamada carga viral. E vira e mexe eu vou falar sobre isso, carga viral. Uma outra situação, o novo coronavírus pode ser transmitido através de picadas de mosquito? Mito. Também não é verdade. Muitas pessoas estavam preocupadas e lembrando que no Paraná, onde nós estamos aqui na cidade de Curitiba, o estado, infelizmente, ele é acometido por muitos casos de dengue. Então, todo cuidado é importante, mesmo nessa situação de pandemia da Covid. A gente não pode esquecer das outras doenças. Uma outra situação que nós temos aqui é uma dúvida. Secadores de mão são eficazes na eliminação do novo coronavírus? Então, por exemplo, você vai lá, lava as mãos ou não quer lavar, quer só colocar. Será que isso funciona? A resposta é não. O que funciona é água, sabão, higiene da maneira correta. E na falta de água e sabão, o álcool também ajuda, mas o secador de mão não funciona para isso. Não é o calor sem lavar que vai tirar o SARS-CoV-2. A outra dúvida: as lâmpadas de ultravioleta não devem ser usadas em desinfecções do novo coronavírus. Isso é verdadeiro, porque não funciona. Então, em muitos lugares a gente viu que o pessoal começou a tomar banho de ultravioleta, não é dessa maneira que funciona. Então, uma dúvida que precisa ser esclarecida. Essa outra situação: borrifar álcool ou cloro pelo corpo ajuda a eliminar o novo coronavírus? A resposta é não. E tem que tomar muito cuidado com essas substâncias, porque, em acordo com a quantidade do princípio ativo que lá existe, isso pode trazer queimaduras, isso pode trazer uma série de problemas. Então, o álcool não serve para ser usado dessa maneira. Por isso que todo cuidado em relação à pele é fundamental para que outras doenças não apareçam. Uma outra situação, falando sobre a questão das vacinas, vacinas contra a pneumonia protegem contra o novo coronavírus? Não, também não funciona. A ciência ela sempre procurou estudar tudo aquilo que esteja ao alcance das mãos, principalmente porque a pandemia ela só cresce. Então, vacinas contra a pneumonia não protegem contra o novo coronavírus. Aqui é uma outra situação muito peculiar. Lavar o nariz regularmente com soro fisiológico ajuda a prevenir a infecção pelo novo coronavírus? Muitas pessoas utilizam lá o soro fisiológico. Eu vou limpar. Também não funciona. Não é esse a maneira como a gente faz para estar longe da questão, novamente, da carga viral em relação ao vírus. Então, não adianta lavar com soro fisiológico pensando que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, vai estar sendo retirado. Uma outra dúvida: comer alho pode prevenir a infecção pelo novo coronavírus? Resposta é não. Infelizmente, ainda não existe nenhum tipo de alimento único que possa contribuir para que a doença não atinja. O que a gente sabe é que a combinação
de hábitos saudáveis, refeições e alimentos que sejam colocados no nosso dia a dia ajudam o sistema de defesa do nosso corpo a reagir contra o agente agressor, que no caso o SARS-CoV-2. Então, o alho não vai prevenir. A outra dúvida que é muito comum, todas essas dúvidas, elas vão construindo na nossa cabeça a importância das vacinas e as dúvidas que nascem por causa disso. A infecção pelo novo coronavírus afeta somente idosos ou também pode afetar pessoas jovens. Olha só, gente. Lá no princípio de janeiro do ano passado, 2020, nós tivemos os cientistas chineses entregaram para a comunidade científica o código do genoma do SARS-CoV-2, porque já existia o 1. Hoje, o que a gente observa, infelizmente, nas grandes cidades, uma delas que todos nós estamos a assistir, que acontece em Manaus. Boa parte das pessoas mais jovens, elas não se recolheram. Elas foram para o ambiente externo. E, naturalmente, sim, a doença, a infecção, ela vai acometer qualquer pessoa em qualquer idade. Até as crianças e os adolescentes, os adultos jovens, que antes estavam, em teoria, mais distantes da doença, infelizmente, estão sendo atingidas. Por quê? O vírus, ele também se modifica. Imagina, nós, seres humanos, estamos combatendo o vírus. E o vírus vai ficar quieto? Não. Ele tem a série de mutações, tem as linhagens que vão sendo colocadas. Isso é tão verdade que foi identificado no Japão a linhagem de Manaus e por isso o Reino Unido disse, olha, não vem mais para cá brasileiro, vamos fechar os aeroportos. E hoje eles fecharam para todo mundo. Ou seja, essas situações não escolhem pessoas. Jovem, adulto, criança, o vírus vai estar, infelizmente, acometendo. Uma outra dúvida que vem com frequência, há pouco eu falava com um casal de Foz do Iguaçu, Cascavel, na verdade. A pergunta é, meu teste deu positivo. Eu tenho que tomar antibiótico? Eles vão combater o novo coronavírus? A resposta é não. Muitas vezes, a gente sabe que as pessoas utilizam a azitromicina. A azitromicina, ela é boa, funciona para infecções oportunistas de vias aéreas superiores, tipo sinusite, alguma outra situação quando há uma infecção nas vias aéreas superiores. Por isso, o monitoramento ele é fundamental para dizer o momento que você vai colocar algum tipo de medicamento sintomático. Mas a resposta objetiva é, os antibióticos, eles não são eficazes na prevenção. Para prevenir, você tem que tomar antibiótico quando há necessidade. Aquilo que é tomado antes do momento só vai contribuir para o problema. Então, depois nós temos mais algumas situações. Por exemplo, se tem algum medicamento específico para prevenir ou tratar o novo coronavírus. Infelizmente, não. Para o tratamento, que existe é que a comunidade científica pegou lá os 10.000 tipos de medicamentos que existem e eles foram pesquisando até chegar a uma centena. Até hoje, nenhum que seja efetivo, nenhum que seja definitivo para prevenir ou para tratar o novo coronavírus. A gente escuta muito do uso de corticoides ou de remédios que utilizam para artrite reumatoide. Ainda é em fase experimental. Como nós estamos travando uma guerra com o vírus, muitas vezes a gente lança a mão de corticoides, de outras substâncias, mas nos pacientes críticos. De maneira preventiva, não tem, de maneira específica, não tem. Não existe ainda nenhum tipo de medicamento que seja destinado para prevenir ou para tratar o coronavírus. As situações que nascem dele, aí tem todo o manejo em terapia intensiva, como anticoagulantes, como todo o suporte avançado que a vida merece. Um outro ponto importante, quando a gente chega já indo para a questão das vacinas, e por que é importante que a gente possa colocar isso na cabeça, essas dúvidas que sempre vão pairar.
Em relação às vacinas, nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, que é uma situação que está correndo pela internet, que as vacinas causam autismo. O que acontece? Foi um médico que depois ele teve a sua atividade suspensa, e um médico não brasileiro, isso foi na Europa, no Reino Unido. Então, naquele momento, ele era contra as vacinas e ele começou a dizer que não era para tomar vacina porque poderia causar autismo. Então, não é verdade, isso não tem nenhuma correlação e é mito. Isso não é verdadeiro. As vacinas que contêm mercúrio, que é perigoso, o que acontece? Existem vacinas que usam também como conservante a questão do mercúrio, só que é uma quantidade extremamente pequena, e isso não causa nenhum tipo de dano para a saúde. É mais um mito. O outro ponto que nós temos, depois das vacinas, é aqui, ó, em relação ao mercúrio, as doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas, no caso em meu país. Por isso não há razão de me vacinar. Isso também é um mito. Olha, gente, quem não lembra do sarampo? O sarampo, durante muito tempo, ficou praticamente ausente, mas voltou. Então, qual que é a importância da vacinação? É que dá certo, é que funciona. Um outro ponto que nós temos em relação a isso, que aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo pode aumentar o risco de eventos adversos, que são os efeitos colaterais, ou sobrecarregar o sistema imunológico. Isso também é um mito. Então, por exemplo, às vezes existem campanhas de vacinação e coloca uma, duas vacinas e, naturalmente, como vai vir a Covid, daqui a pouco, a vacina contra a Covid, vem a pergunta, poxa, e a vacina para a gripe? Será que eu devo tomar a vacina para a gripe, a vacina contra a Covid? A resposta é sim, porque a orientação vai ser dada e o sistema imunológico ele sabe qual que é o caminho. Então, a questão de aplicar e ter um número maior de efeitos colaterais, a resposta é não. Isso é também um mito que as vacinas, infelizmente, carregam. E no próximo, nós temos aqui, em relação à gripe. A gripe não é uma doença grave e a vacina nem é muito eficaz e não dá muita reação. Olha, gente, se nós não estivéssemos falando da Covid-19, como não falamos ano passado, e neste ano de 2021, com certeza todo mundo estava contando, olha, quando é que vai começar a vacina da gripe? Então a gente se habitua com as situações. Então, a gripe é uma doença grave, principalmente quando ela não for tratada e fundamentalmente prevenida. Então, a vacina, ela nos trouxe uma tranquilidade em relação à gripe. Então, a gripe é uma doença grave e a vacina, ela é eficaz, sim, ela funciona para a cobertura em relação a isso. É melhor ser imunizado por meio da doença do que pelas vacinas. Essa é uma situação muito delicada que muitas pessoas dizem assim: eu já tive a Covid, estou bem. Mas, gente, ó, o que aconteceu em Manaus? Manaus, hoje na revista Science, que é uma das mais importantes no mundo, está lá. 75% da população de Manaus foi acometida pelo vírus. E por que agora está tendo esse novo pico? Porque a chamada imunidade de rebanho, que veio pela presença do vírus e também pela doença, não foi alcançada. Porque existe um prazo, e este prazo, da maneira como o corpo consegue se defender, pode explicar o que está acontecendo em Manaus. Então as pessoas foram para as ruas, as pessoas se aproximaram no final do ano. Infelizmente, agora nós estamos acompanhando essa questão do caos. Então, é melhor que a gente tenha uma resposta imunológica pelas vacinas do que pelas doenças. Doença é algo que a gente não controla. Vacina é algo que a gente conhece. A vacina é indicada apenas para crianças? A resposta é não. A vacina é indicada para todas as pessoas que possam receber. Afinal de contas, nós estamos em uma sociedade que se relaciona com
todas as faixas etárias. Esse é um outro ponto importante. Vacinas proporcionam 100% de proteção. É um mito. Muitas vezes a gente fica enxergando e vendo a questão da eficácia da vacina. E isso, naturalmente, é algo que chama a nossa atenção. Então, vacina não vai proteger 100%. Fato. O que acontece? Nós nunca tínhamos acompanhado em tempo real uma situação como esta que a Covid-19 nos trouxe. Quando a gente tem a eficácia de uma vacina e a maneira como ela vai se comportar no mundo real, e principalmente agora, com os números que saem, uma vacina tem 94% de eficácia, a outra tem 95% de eficácia, uma tem 50,34% de eficácia, a outra tem 62%. Tudo isso está relacionado à capacidade que o estudo verificou da possibilidade de gerar uma proteção quando a pessoa toma a vacina. Por que esse ponto é muito importante aqui na nossa conversa? Eu só tenho mais uns 2, 3 minutos para que a gente apresente e depois abra para conversar. Porque eficácia é aquilo que o laboratório, nas fases 1, 2 e 3, nos disseram. Tem a vacina Coronavac, sempre fica na dúvida, poxa, por que na Turquia deu um percentual alto? Por que na Indonésia deu outro percentual alto e no Brasil? Isso é muito da maneira como os estudos foram feitos. Em cada país, eles escolheram grupos diferentes. Então, eficácia da vacina é o que o trabalho científico vai nos dizer da capacidade que ela tenha para nos proteger. Agora, no mundo real, nós vamos entender qual que seja a eficiência da vacina. Por isso que quando nós começarmos a sermos vacinados, nós teremos muito mais gente para poder saber dos efeitos que a vacina vai trazer de proteção. Mas daqui a pouco a gente já volta mais para isso. A vacina contra a gripe causa gripe. Também é um mito. O vírus ele é inativado no caso da vacina da gripe. Outra pergunta interessante. Quanto mais fortes forem as reações da vacina, mais protegida a pessoa estará. Também não é verdade. É um mito que isso seja dito pelas pessoas. As vacinas podem causar efeitos colaterais? Sim, e elas causam. Diferencia de pessoa para pessoa. Pode ser uma dor no local da aplicação, pode ser um tipo de temperatura, dor de cabeça, mas vacinas, sim, têm efeitos colaterais. Agora, esta reta final, algumas pessoas vão poder receber a vacina antes das outras? Sim. O que se preconiza numa campanha de vacinação, numa pandemia? Que você possa proteger aquelas pessoas que estejam mais em contato com o vírus, no caso, profissionais de saúde, e aqueles que estejam mais vulneráveis ao vírus e que possam ter a doença. Então, isso é verdadeiro e pessoas vão receber em acordo com o plano que seja criado. Em relação à Covid, após eu tomar a vacina, será que as pessoas não precisarão mais utilizar máscara? A resposta é não. Gente, nós trabalhamos com um cenário para imunizar o país inteiro são 12 meses, mesmo que sejam feitos diversos mutirões. Olha, nós estamos lidando com o desconhecido. Então, o que funciona? Higiene, máscara, distanciamento social. Infelizmente. Então, tomou vacina, tem que manter higiene, máscara, distanciamento social. Não dá para colocar à prova isso. Por que isso é tão verdadeiro? Pessoas que já tiveram a Covid, pessoas que já foram reinfectadas pela Covid. Então, a doença ela vai precisar ser controlada, vai ter que baixar essa categoria de pandemia para que ela possa, talvez um momento adequado, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente retirar a máscara e ter cautela no nosso relacionamento. Outro ponto importante. A vacina aprovada pode imunizar apenas metade das pessoas? A resposta é sim. O que é importante em relação às vacinas? A vacina ela serve para diminuir o tamanho do problema. Diminuir o tamanho do número de pessoas doentes.
o nosso grande gargalo chama porta para atender pessoas doentes. Então, o que a vacina contribui? Ela contribui para permitir que as pessoas que fiquem doentes tenham um melhor atendimento. Então, a resposta é sim, ela pode imunizar apenas a metade das pessoas. É por isso que a Organização Mundial da Saúde diz: uma vacina, para chegar ao mercado, ela precisa ter um mínimo de eficácia de 50%. Para chegar aos postos, as vacinas só precisam ser aprovadas. Também isso não é verdadeiro. Existe uma série de segmentos que são feitos. Por isso que na farmacovigilância, que é quando a vacina começar a ser aplicada em massa, nós teremos uma série de dados e isso vai gerar todo um acompanhamento de pessoas para que justamente isso possa acontecer. Então, o que nós temos? Uma outra pergunta. A vacina pode induzir suicídio? Isso é algo que a gente tem observado e monitorado. A resposta é não. Não é dessa maneira que se processa esse efeito colateral que, infelizmente, a gente escuta. E os próximos que nós temos aqui, depois de iniciada a vacinação, em pouco tempo o vírus será eliminado? Não, gente. Provavelmente, este vírus não seja eliminado. A gente venha a conviver com ele, assim como nós temos o vírus da gripe. Então, todo cuidado é importante. A vacina de RNA, que é aquela que tem o maior índice, 95% de eficácia, ela pode mudar o DNA das pessoas? Não. Muitas pessoas estão colocando assim: poxa, se eu tomar essa vacina, o que pode acontecer? Vou lá modificar o meu DNA. Isso não ocorre. Só para que a gente entenda, existe uma arquitetura desse tipo de vacina que vai gerar uma resposta dentro do nosso corpo para uma parte do vírus. Então, não acreditem nisso, porque isso não é verdadeiro. Assim como a outra pergunta, que eu vou colocar agora aqui, que o teste final das vacinas será na população. O teste final é justamente o que a vigilância sanitária faz. Nós vamos acompanhar centenas de milhões de pessoas tomando vacinas para a gente saber quanto de proteção na vida real, a eficiência, para comparar com a eficácia. Então, nós vamos continuar, sim, em relação a isso. E, por fim, as duas últimas perguntas para que a gente possa conversar. Eu já tive Covid, ainda assim devo me vacinar? A resposta é sim. Justamente porque para ajudar o seu sistema de defesa a lhe defender melhor. Então, isto é uma grande verdade. Não tem problema a vacina não ser obrigatória? Sim, tem problema. O que acontece? Quando a gente lida com interpretações, a gente se aproxima de doenças. Então, o que é melhor que aconteça? Que todos sejam vacinados e que a obrigação seja um privilégio da gente se vacinar, porque é isso que protege a pessoa e ao próximo. E a vacina é um plano para implantar um microchip 5G no nosso cérebro? A resposta é não. Então, muitas pessoas estão preocupadas que possam ter colocado algum tipo de equipamento secreto. Isso não é verdade, isso não tem. E por fim, creio que aqui é algo que a gente tem observado, que as pessoas têm dito, que a vacina contém tecidos de fetos abortados. Gente, também isso não é verdadeiro. Ou seja, quando a gente olha, e nesse passeio que nós tivemos, por toda essa historinha, a gente se pergunta, para onde que vamos? A gente tem que ir para um lugar seguro chamado ciência. E tranquilidade para poder lidar com o tempo. Porque no momento que a vacina seja autorizada, e vamos torcer que depois de amanhã, no domingo, dia 17 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diga sim, pode usar a vacina. Tanto a de Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, quanto a Sinovac, Coronavac, Butantan, vamos poder utilizar.
Por quê? Porque isso vai poder fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, depois desses minutos onde nós conversamos, e agradecendo a todos que estão aqui e que queiram mandar perguntas para a gente, sejam muito bem-vindos. Eu volto aqui para a irmã Beatriz. Irmã Beatriz, esse é um passeio importante, mas necessário, porque são muitas dúvidas que a gente possa ter. Então, a partir de agora, fica aberto para todos que estão nos acompanhando, para a gente conversar. Irmã Beatriz, eu peço gentilmente para liberar o seu microfone. E que ele ainda esteja fechado. Não enxerguei. Desculpa, não enxerguei, estou meio ceguinho. Então, doutor Fernando, eu acho que trouxe para nós, seguramente, muitos esclarecimentos, isso nos dá uma maior segurança. Nós temos aqui várias perguntas aqui que veio, né? Uhum. Então, eu vou lhe fazendo algumas e depois o senhor vai respondendo, e assim que vai chegando mais algumas, nós vamos fazendo. Claro. A primeira é do Paulo Edu. Uhum. Ele diz: boa noite, doutor Fernando, tenho 34 anos, já testei positivo para a Covid-19, não sou do grupo de risco. Existirá uma ordem para a vacinação de acordo com os grupos? Quando será a minha oportunidade? Exato. Paulo Eduardo, muito obrigado pela sua participação. A resposta é sim, existirá uma ordem, e a ordem que é preconizada é que as pessoas com maior contato com o vírus sejam vacinadas primeiro. Provavelmente a sua vacinação, se tudo for mantido no plano do que tem, no caso em Curitiba, e provavelmente no Brasil inteiro, isso deva acontecer lá por meados de maio. Final de maio para princípio de junho. Então, o primeiro grupo, a questão dos mais vulneráveis, e isso em capacidade crescente de produção de vacinas, que esse que é o nosso outro detalhe. Então, sim, isso vai ser amplamente divulgado. Inclusive, hoje eu estive na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, e lá o pessoal está, aqui no caso em Curitiba, fazendo esse preparo. É importante que todas aquelas cidades que têm algum tipo de aplicativo para poder fazer o cadastro, verifiquem, baixem, e com isso já fiquem atentos em relação ao momento que isso for acontecer. Obrigada, doutor Fernando. E a próxima é José Ribeiro. Boa noite, doutor Fernando. Qual a importância do uso da vitamina D? A vitamina D, para a nossa saúde, ela é muito importante. O que acontece? Em relação à questão da Covid-19, hoje não existe nenhum tipo de evidência nas quantidades maiores. Existe um protocolo chamado protocolo Coimbra, que muitas pessoas colocam do tipo, eu vou usar aqui cerca de 600 mil unidades e com isso eu vou estar protegido. A resposta, infelizmente, é não. Vitamina D, vitamina C, zinco, elas são importantes, ele também é importante, para o funcionamento do nosso corpo, mas de maneira concreta, em relação à Covid, infelizmente, não tem dado. O que ocorre? O passar do tempo vai dizer o que é novidade, o que é conhecimento que vai sendo trazido. Mas o mundo inteiro está estudando isso e quiséramos nós que pudéssemos dizer sim, tome a vitamina D nessa quantidade que isso vai lhe proteger. O que a gente orienta é que vitamina D é importante para a saúde, para o funcionamento do corpo. Então, quando necessário, além de tomar o sol, você tem que fazer uma reposição, desde que seja orientado por profissional. Obrigada também ao José. Nós temos aqui, acho que duas perguntas que elas se assemelham um pouco, né? Andréia Dirkens, ela perguntou, doutor Fernando, pessoas que têm alergia respiratória podem fazer a vacina sem problemas? E a Tatiana Quadros, pessoas alérgicas e asmáticas possuem restrições para a vacina? Obrigada, as duas. Agradecemos, sim, a participação de ambas. O cuidado com reação alérgica sempre é de monitoramento. Em relação às vacinas que são feitas de vírus inativados, a chance de uma reação alérgica é perto de zero, por isso que a segurança é muito alta. As outras vacinas, as vacinas mais modernas,
sim, elas podem trazer algum tipo de reação alérgica com efeito colateral. Qual que é o cuidado que tem que ter? Informar e ser monitorado. Porque o efeito colateral ele é mais fácil de resolver do que em relação à doença. Mas a resposta é sim. As pessoas vão poder tomar a vacina desde que reforcem, que apresentam esse tipo de reação alérgica, seja respiratória ou de outra natureza, para que sejam monitoradas em relação aos efeitos adversos. Ok, obrigada. Ana Cristina, boa noite. Moro em Rio Grande do Norte, tenho uma filha, dei ivermectina para ela, teve uma reação alérgica horrível. Graças a Deus, a médica fez de imediato antialérgico endovenoso, e ela diz, ela deve tomar a vacina? Sim, muito obrigado pela pergunta. Ah, em relação ao processo alérgico, é o seguinte, ó, a ivermectina, nos países onde as pessoas tomam há décadas, só que elas tomam a cada 2, 3 meses para se proteger por uma situação daquele país, daquela localidade. Se ela teve essa reação, não terá nenhuma vínculo em relação à vacina. Então, a resposta é sim, tem que tomar. Muitos pacientes perguntam, eu estou tomando ivermectina, eu quero tomar ivermectina. O que a gente diz? É uma escolha, mas é importante que conheça as evidências e para o que sirva a ivermectina. Porque se a gente entrar no debate, não toma por causa disso, isso é errado, tem muitas pessoas que a gente lida no cotidiano e tomam. O que acontece? Novamente a gente vai citar Manaus. Os colegas que lá estão atendendo dizem, olha, de cada 50 pessoas que a gente atende, neste momento, agora em janeiro, 50 infelizmente fizeram o chamado kit COVID, ivermectina, zinco, azitromicina, hidroxicloroquina e assim por diante. E todas estão por lá. São colegas que estão na linha de frente. Então a resposta é sim em relação à vacina. Em relação à ivermectina, ela tem a indicação precisa. Em relação ao controle que vem a ser feito no futuro, é sempre lembrando, toda reação alérgica, ela tem um melhor controle do que quando relacionado à doença. Ok, obrigado, doutor Fernando. Na sequência, a irmã Rita pergunta: ivermectina, hidroxicloroquina, podemos descartar esses medicamentos no combate à Covid? A resposta é sim. Infelizmente, sim. Não funciona. Ok. A Cristina, que fez a pergunta antes, fala assim: sou do grupo de risco, porém a eficácia da vacina é 50%. Temos que tomar? Se for a única vacina que a gente tenha, por isso que eu lembro o seguinte, nós temos na pesquisa científica fase 1, fase 2, fase 3. A chamada fase 4 é justamente esta que vai começar. Então, se aqui no Brasil a gente só tiver a vacina Coronavac, naturalmente isso não vai ser verdadeiro, porque nós vamos ter a de Oxford e a AstraZeneca. Quem não toma a vacina tem pelo menos 5 vezes mais de ter um problema mais sério. Então, mesmo sendo 50% de eficácia, o que vai acontecer? Nós vamos ter a chance de ter 50%, esse é um cuidado, de ajudar a nossa população a ter uma defesa melhor, irmã Beatriz, e a todos que nos assistem. As outras 50% das pessoas, elas vão desenvolver algum tipo de sintoma. Mas, no estudo que foi feito, mostra o seguinte, você tem 50 que não vão ter nada, e 50 e 28 vão ter sinais leves, ou um sinal leve. O restante, 22, para completar 100, vão ter 2 sinais. No estudo, apesar de não ser estatisticamente representativo, não houve nenhuma pessoa que morreu. Então, qual que é o objetivo de tomar a vacina? Diminuir a chance de um efeito grave. O maior deles, infelizmente, é o óbito. Por isso que sempre a gente coloca, sim, é importante que a gente pondere uma vacina que a gente tem no Brasil. E vamos torcer que seja aprovada. Inclusive, a Coronavac, Sinovac, deu entrada ontem
na Organização Mundial da Saúde. Quem quiser, é muito fácil. Ó. É só acessar o site da Organização Mundial da Saúde, eles liberam uma planilha em Excel. Lá a gente pode acompanhar tudo quanto é vacina que existe sendo discutida. E lá, na Organização Mundial da Saúde, está escrito: foi submetida a vacina da Coronavac. Então, por fim, sim, é importante que a gente se vacine, porque nós estamos lidando com uma pandemia, o avião está no ar. E se a gente não fizer isso para diminuir o tamanho do número de pessoas que estejam doentes, a chance de que a gente, infelizmente, repita nas nossas cidades o que nós estamos assistindo com nossos irmãos manauaras, é verdade. Não existe estrutura para a gente tratar tantas pessoas. Países ricos, como o Reino Unido, veja, o lockdown, já estão falando que vai até maio, mês 5. Por quê? Porque toda vez que a gente se aproxima, a gente também dá munição para o vírus. O vírus não é bobo. Ele tem o exército dele, ele se modifica. Então, toda a vacina que a gente tem aprovada, vamos tomar. Acho que é importante lembrar, né, doutor Fernando, que a gente, na verdade, os outros estudos de vacinas, a gente não acompanhou nunca tão de perto, tão próximo como hoje a mídia tem divulgado, porque é uma coisa interessante que nós precisamos com urgência disso. Mas se a gente olhar a eficácia das outras vacinas, elas também são um nível de 50% e tem uma taxa alta de eficácia na população. Sim, historicamente, irmã Beatriz, quando a gente olha para outras situações, como a própria gripe, lá na primeira geração, 2010, 2011, quando a gente ainda estava se acostumando à questão da vacina, o número de pessoas que conseguiram ter a imunidade e o tempo passando, por isso que hoje nós estamos numa situação delicada. É uma situação onde o mundo parou, uma doença veio e a gente tinha desaprendido a lidar com o tempo. Então, o que nós temos? É uma primeira geração de vacinas. Quando o pessoal fala assim, poxa, se pudesse tomar a vacina da Pfizer, da Moderna, que tem 94%, 95%, ótimo, com certeza. Só que, olha as condições que essas vacinas precisam. Temperaturas muito baixas. Vai ter em pó, com certeza, eles estão trabalhando para isso. A vacina da Moderna, menos 20 graus. O nosso país, infelizmente, não comporta isso. Por isso que é importante sempre te lembrar, na dor, o planejamento para o futuro. O que a gente precisa ter? Logística, saneamento, educação, uma série de situações que fazem de um país uma nação, de um povo civilizado, um povo merecedor dos seus marcos civilizatórios. Neste momento, uma Beatriz, quando a gente pensa para onde é que vai, a pandemia vai longe, porque a gente se acostumou a ter coisas muito rápidas. Nós começamos a contar em janeiro. Janeiro, gente. 10 ou 11 que foi liberado o código genético. Do ano passado, nós estamos hoje dia 15 de janeiro. Então, sim, a gente tem que colocar a possibilidade da vacina. Muitos também falam sobre essa eficácia mais alta e as próprias empresas já disseram, olha, se o vírus mudar muito, o que nós temos que fazer dessas que tem uma eficácia de 94%, 95%, que pegam um pedaço do vírus, coloca para gerar uma resposta imunológica. Por isso que é alta, por isso que é muito elevada. Nós precisamos só de 6 semanas para criar uma nova geração, porque eles vão lá, vão olhar, às vezes a gente fala, spike, tem um espinho no vírus. Na verdade, ele é uma coroa. Nessa coroa existe uma parte onde gera o maior problema, é como se fosse uma chave mestre. Ela entra na nossa célula por esse spike, por esse espinho. Então, é aí que a resposta dessas vacinas mais modernas, que permitiram que fossem feitas mais rápidas, ela responde. É por isso que é alto. Imagina, é tipo você ir ao chaveiro. Você vai ao chaveiro e diz, olha, eu quero uma cópia dessa. Ele vai pegar e vai dizer, está aqui a fechadura. Então, funcionou. É por isso que a eficácia é muito alta, porque ela é específica. Aí tem muitas pessoas que dizem, a melhor vacina é aquela onde vai funcionar. Claro, mas a melhor vacina, ainda para o novo coronavírus, é a prevenção, junto com a vacinação, junto com a vacina
no braço. Ok, né, doutor Fernando? Temos mais algumas aqui. Um agradecimento, Paulo Edu, gratidão pelas informações. Maria Rita, gratidão, a irmã Maria Rita, né? Gratidão, doutor Fernando. Seus esclarecimentos são muito importantes e necessários para todas nós. Aí, Marcos da Silva Rodrigues, crianças especiais. Criança especial está no grupo preparatório, prioritário e os seus familiares? Neste momento, não. Em relação ao grupo de prioridade, não. Tem uma revisão que vai ser feita até segunda-feira para justamente saber onde que as crianças e pacientes de portadores de necessidades especiais devam estar colocados. Mas, de antemão, eu adianto. De maneira lógica, primeiro grupo, esse que falamos, profissionais de saúde, pacientes acamados que sejam mais vulneráveis. Por esse critério, deva ser ou fase 3 ou fase 4, mas muito rápida, porque o número de pessoas vai ser menor. Então, ficarmos atentos ao Programa Nacional de Imunização. Infelizmente, esse aspecto político e muitas vezes distante da lógica do certo, acaba trazendo e criando algumas complicações que não deveriam acontecer. Mas vamos torcer que primeiro a gente tenha vacina em uma boa quantidade e segundo que a gente tenha logística para poder implementar. Isso mesmo, né? Que chegue até todos nós, né? O importante é que chegue até nós a vacina. A Lindalva Quadros diz, obrigada, doutor Fernando, pelos esclarecimentos, já disse, né? E ela diz assim também, quem trabalha na educação terá prioridade? Então, os professores, educadores, eles devam também estar antes dos outros grupos que seriam a comunidade geral. Mas isso ainda está muito nebuloso. Eu li, por exemplo, da Prefeitura de Curitiba, lá tem uma série de fases, assim como o Programa Nacional de Imunização. No primeiro momento, eles queriam colocar todos aqueles que tivessem contato com o público, só que não cabe. Então, infelizmente, eu não tenho essa resposta objetiva, mas estou torcendo para que a gente consiga passar as fases rapidamente e, com isso, imunizar. O que nós, enquanto público, enquanto pessoas que estamos no nosso dia a dia se relacionando com a dor, com a tristeza, com a angústia, é ficarmos atentos, valorizar o bom conhecimento, compartilhar o bom conhecimento e fazer com que aqueles que foram eleitos por nós possam praticar o que seja sensato. Então, eu lhe digo, Lindalva. A senhora Lindalva, é assim, todos nós teremos que receber a vacinação. Então, a observação é quando, como e quando será. E isso, infelizmente, no nosso país ainda está mudando por uma questão política, não lógica. Infelizmente, né? Então, nós temos vários aqui agradecimento. A irmã Marfisa agradece muito pela sua dedicação como médico e todas as suas orientações, que Deus lhe abençoe. A Rosilene faz uma pergunta. Doutor Fernando, mulheres gestantes podem tomar a vacina? Então, em relação às mulheres gestantes, existem estudos que estão verificando o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre no caso da gestação, ou para ficar mais fácil, as semanas, 12 semanas, 24 e 36 semanas. Vai depender da aprovação que vai constar na bula de natureza emergencial da vacina, tanto da Coronavac quanto da de Oxford AstraZeneca. Então, temos que esperar se vai ser liberado para isso. Existem as outras vacinas que a OMS determina que, a partir da 12ª semana, sim, você tem uma condição de segurança. Só que o número, infelizmente, de pacientes, mulheres grávidas, foi pequeno para dizer sim, vai poder a partir de quando. Por isso que eu sempre menciono, não existe uma resposta concreta em relação às gestantes. O que existe é uma possibilidade que isso aconteça em acordo com o tempo gestacional que a pessoa esteja. Ok, obrigada. A irmã Viviane pergunta, serão 2 doses? Posso tomar a primeira dose em um lugar e a outra em outro lugar, sendo do mesmo fabricante? Se na minha cidade ainda não começou a vacinação,
posso tomar em outra cidade ou tenho que esperar chegar em minha cidade? O que o Ministério da Saúde tem dito é que tudo vai ser eletrônico. Então, por exemplo, por que eu fui hoje lá até a unidade mãe curitibana? Porque precisava fazer uma atualização no meu cadastro. Então, o Ministério da Saúde, através do aplicativo, vai agendar para você. Então, se você tomou em uma cidade e vai estar em outra cidade, o que vai importar é o prazo para você tomar. Então, a resposta é sim. Você vai poder tomar. Só não sei que os políticos mudem, tá? Mas pelo menos é a lógica do que está preconizado hoje. Então, sim, o importante é ficar atento ao município onde resida, qual será a orientação em relação aos aplicativos. E a partir disso, a vacinação ela vai ser universal. O que é importante em relação à dose? Muito a gente tem escutado que, por exemplo, a de Oxford tem 70% de eficácia com uma dose só. Só que ela foi feita para 2 doses. Pode ser que no futuro seja apenas uma? Pode. Tem vacina que está preconizando isso? Sim, tem vacina. Por isso que eu incentivo que possam verificar lá no site da Organização Mundial da Saúde, baixa, se houver, claro, a oportunidade, a planilha, e vai conseguir ver. O que é mais lógico? Algo que você não conheça é que você faça em 2 doses. O que vai diferenciar é o tempo. Se vão ser 3 semanas, 6 semanas, ou um período mais longo, como se coloca, por exemplo, na de Oxford, até 3 meses, ou seja, 12 semanas, um prazo mais amplo. Sempre volto a essa questão. Nós estamos lidando com algo que estamos a conhecer de maneira recente, com avanços gigantes, e no momento que muita gente começar a tomar vacina, os casos e os relatos vão ajudar a descobrir para onde vai. E por fim, nessa situação, irmã Beatriz, hoje, a vacina de Oxford, eles estão querendo combinar com a vacina do estudo Gamaleia, que é de Moscou, que é a Sputnik V ou Sputnik 5, mas o V que é o correto. Então, eles querem combinar as doses, já estão estudando, justamente para tentar potencializar. Então, é algo para a gente observar, mas de maneira resumida, sim, só ficar atento no que esteja no aplicativo em termos de agenda da primeira dose e da segunda dose. Por isso que é importante que desde já todo mundo já possa fazer os downloads, porque depois vai acontecer como houve nas eleições. Você pode justificar o voto, não consegue baixar o aplicativo e começa aquele embaraço. Então, desde já fica essa dica. Ok, obrigada, doutor Fernando. Muito obrigada, muito importante isso, né? A irmã Rita agradece pelo seu esclarecimento, como sempre, uma explicação muito clara e segura. Muito obrigada. O Marcos da Silva agradece, muito obrigada. Juliana Schaffer, obrigada pelas explicações e parabéns. A Lindalva Quadros também agradece, muito obrigada. A Josefa Alves do Santo, gratidão, doutor Fernando, por todas as informações. Então, neste momento, eu não tenho recebido nenhuma outra pergunta. Nós só queremos dizer, então, que essa palestra vai ficar gravada, né, no YouTube, depois a gente pode passar para as pessoas que tiverem interesse. Vamos divulgar no nosso site e aí vamos, então, encaminhar aquilo que for necessário. Chegou mais uma aqui, pergunta? A pergunta é, em quanto tempo depois de... O Marcelo está perguntando, em quanto tempo depois de tomar a vacina estarei tranquilo? Marcelo, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, essa é a pergunta vital aqui. Marcelo, eu vou lhe dizer, olha, a gente só vai estar tranquilo quando pelo menos 85% da população do mundo conseguir ser vacinado. Então, é tempo até pela compreensão coletiva. Vou lhe dizer, eu acompanho pacientes e os sintomas em relação à Covid cabem em 3 infecções. Então, a nossa tranquilidade, ela virá com a solidariedade, com a responsabilidade e com a maneira com que a gente se preocupa com o nosso coletivo, que uma sociedade possa se ajudar. Meu caro, uma pandemia, 3 anos para a gente poder lidar. Ano passado foi o primeiro,
Este ano será o segundo, e o terceiro virá no próximo ano. Então, de maneira sensata e lógica, eu lhe diria o seguinte: a gente vai começar a ter cidades onde o número de casos vai diminuir, a convivência vai aumentar, mas com os nossos próximos. Então, só o tempo vai trazer essa resposta de uma convivência que ela possa ser mais saudável e que o contato dentro da possibilidade possa existir. Essa é uma situação super delicada, né? Porque a gente tem uma ânsia que a vida volte ao normal. Por isso há muitos discursos, né? Um novo normal. Nós vamos ter que conviver com essa situação por muito tempo ainda, né? E acreditamos que algumas questões vieram para ficar. O cuidado, o uso da máscara, a higienização, um certo distanciamento, vai exigir isso de cada um e de cada uma de nós por muito tempo. E nesse momento que nós estamos vivendo, acho que uma das piores fases do Brasil, né, doutor Fernando? A crise e o aumento dos casos e a situação caótica também nos hospitais geram uma certa preocupação diante de tudo que nós estamos vivendo nesse momento do Brasil. Exato, irmã Beatriz. Por isso que sempre é aquele pedido que a gente renova. O que nós temos de tratamento que funciona? Higiene das mãos, lavar com água e sabão, usar álcool gel, usar a máscara, a proteção do próximo com distanciamento. A gente não pode cair naquela ilusão de que não vai acontecer conosco. A resposta é sim, acontece com a gente. Eu, toda vez que saio de casa, com todas as preocupações, eu sempre venho com a dúvida, será que é hoje? Até agora, passei ileso. Mas sofro com aquelas pessoas que perderam a vida, com aquelas pessoas que adoecem. O número que eu comentava de 100 milhões de pessoas infectadas no mundo, se a gente pensa quantos foram recuperados, 55 milhões de pessoas, 2 milhões mortos. Se a gente fizer a matemática, 55 mais 2, 57. Quantas pessoas estão com a chamada síndrome pós-Covid? Por isso, que a gente tem que continuar com os cuidados. A vacina, vão nascer inúmeros mitos, dúvidas e assim por diante. Para a vacina, para o conhecimento e para a dúvida, tudo está interligado. Por isso, que fica sempre essa solicitação. Na dúvida, não compartilhe qualquer tipo de informação. Mesmo que ela pareça verdadeira, procure o esclarecimento. E saibam que uma só pessoa, uma andorinha só não faz verão. Então, se você tiver dúvida com uma pessoa, procure 2, 3, mas o importante é ter o pensamento sensato. De maneira fundamental, aquelas organizações que já fazem isso há muito tempo. A Organização Mundial da Saúde é uma referência que dá certo. Mesmo com todos os erros que a OMS trouxe, mesmo com toda a parte política e com o mundo olhando, como disse a irmã Beatriz, que todos nós estamos acompanhando em tempo real o que está acontecendo, quanto maior o número de olhos, melhor será a nossa capacidade de ouvir para depois interpretar e naturalmente praticar. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que a responsabilidade, ela passa por cada um e cada uma de nós, né? Enquanto eu faço a minha parte, o outro faz a dele, e aí o conjunto é que leva ao grande processo de chegarmos ao final felizes, todos imunizados e talvez com uma vida, entre aspas, mais voltando ao nosso normal, mas há um longo tempo ainda pela frente. Então, agradecemos a todos e a todas, né, que participaram nessa noite, que estiveram conosco, né? Aqui a Lindalva diz assim: vamos continuar fazendo a nossa parte. Que Deus abençoe a todos, né? Isso é verdadeiro, né? A Bernadette, obrigado, que Deus abençoe e proteja a todos. A Fátima, obrigado pelas explicações. Amabile, que dureza, tanto tempo para nos livrarmos desse vírus, tantas pessoas irresponsáveis que não usam máscara. O Marcelo também agradece, a irmã Lúcia Weiler também agradece por esse momento. Temos tantos agradecimentos por isso. Doutor Fernando, as suas palavras finais,
E se todos nós gostamos disso e achamos interessante para um outro dia, daqui a um tempo, quem sabe podemos voltar a fazer uma nova conversa de orientações que eu acho que são muito importantes, porque surgem muitas dúvidas, né? As coisas foram evoluindo muito rápido, nós sabemos que a ciência, ela precisa de um tempo, né? E esse tempo foi exigido com rapidez, com exigências e uma necessidade e uma pressão muito grande. Então, nós tivemos que nos acostumar rápido, mas as situações com os médicos que a gente conversa dos hospitais, eles dizem, né? É uma doença que a gente nunca estudou tanto na vida quanto a gente teve que estudar agora. Anoitecia, amanhecia com novos protocolos e o corpo que não reagia e que não dá respostas. Então, não existe idade e não existe situações que nós possamos dizer, não, mas eu sou atleta, eu não vou ter nada. Ah, mas eu não tenho nenhuma comorbidade, não vou ter nenhuma consequência. Isso não é verdadeiro, as estatísticas não têm mostrado isso, né? Então, os cuidados é a nossa única garantia, né, doutor Fernando? Sem dúvidas, irmã Beatriz. E neste encerramento, a palavra que fica é gratidão. Gratidão pela vida que temos. Gratidão pela tranquilidade de poder buscar o conhecimento e colocá-lo em prática. A todos que nos deram o privilégio e o agradecimento mais do que especial às irmãs do Divina Providência, fica sempre o renovado convite. Não vamos abdicar de fazer o certo. Fazer o certo exige rotina, dedicação. Quando se lida com algo desconhecido, e a Covid-19 é algo desconhecido, que se aprende muito. Por enquanto, nós ainda estamos muito novos no relacionamento. Façamos todos nós a tranquilidade de lidar com o desconhecido, mas fundamentalmente valorizar a vida. E a gente valoriza com os cuidados. Conosco e com o próximo. Não dá para a gente abdicar de pensar no coletivo. Fazer uma campanha de vacinação, divulgar os conhecimentos, mesmo que a gente lide com o termo de negação, olha, gente, a negação não combina com a vida. Então, irmã Beatriz, muito agradecido a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado. Uma boa noite para a senhora e para todos. Com muita saúde e prosperidade. Obrigada, e eu reforço aquilo que o senhor dizia na outra vez que nós conversamos, paciência, paciência e paciência, né? É a paciência que vai nos levar a chegarmos aonde cada um de nós almeja e que possamos chegar juntos. Gratidão imensa ao senhor Dr. Fernando, a Adriana, que se dispôs a organizar tudo para que pudéssemos partilhar desse momento, mas a cada um e a cada uma que se dispôs a estar aqui, que tirou do seu tempo, partilharmos e vivenciarmos e tirarmos um pouco das nossas dúvidas, né? Então, obrigado imenso a cada um, nosso abraço fraterno, que o Deus Pai Providência os abençoe, amigos e amigas, e que todos que estão aqui conosco vivenciando esse momento tão importante. Não desistamos, continuamos lutando pela vida, nos cuidando e cuidando uns dos outros. Isso é muito importante. Um abraço a cada um e a cada uma. Muito obrigada.